Não consigo chegar até amanhã, viu, Marquinhos? Então tem que tentar segurar a onda, embora seja difícil. Por mais que eu comece pensando nisso, daqui a pouco começo a falar, e aí não tem como mais segurar o cuidado aqui. Mas eu vou tentar, para tentar garantir que eu chegue até amanhã com voz para falar e ser entendido por vocês. Irmãos, desde o último sábado, quando comecei a falar a vocês aqui, nós temos discutido a questão da avaliação espiritual, do juízo espiritual, e eu tenho argumentado que nessa carta, João tem como objetivo, nós estamos estudando os 2 primeiros capítulos da primeira carta de João, ele tem o objetivo de nos ajudar a avaliar, a julgar ou a responder à seguinte pergunta: como é que nós podemos saber que alguém é verdadeiramente um filho de Deus? Esse é o alvo de João nesta epístola. E ele faz isso com 2 objetivos basicamente. O primeiro objetivo é permitir que, mediante a um autoexame, nós experimentemos de maneira justificada a segurança da salvação. Lembra que ele diz lá no capítulo 5, verso de número 13, eu escrevi essas coisas a vocês, para que vocês que creem no nome do Filho de Deus, saibam que vocês têm a vida eterna. Então, o primeiro objetivo de João é que, mediante a um autoexame, nós tenhamos consciência e saibamos justificadamente que nós temos a vida eterna e experimentemos a segurança da salvação. O segundo objetivo de João é que, de posse de critérios bem claros, nós saibamos a quem é que nós devemos receber como irmão e principalmente aquele a quem nós devemos receber como mestre autorizado da parte de Deus. Lembra o que ele diz no verso 1 do capítulo 4? Ele diz: amados, não deem crédito a qualquer espírito. Em outras palavras, não recebam como mestre cristão qualquer pessoa que se apresente e diga que vem da parte de Deus. Mas provem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então esse é o segundo objetivo de João, nos ajudar, por meio dos critérios que ele oferece aqui, a avaliar se aquelas pessoas que se apresentam diante de nós como mestres da parte de Deus são de fato o que dizem ser. E nós já vimos nas mensagens que já tivemos que no primeiro capítulo e nos versos iniciais do segundo capítulo, João propõe 2 testes para esse desafio da avaliação espiritual. Eu disse que são 3 ao todo, mas nessa primeira parte ele propõe 2. O primeiro é o teste moral, ou o teste da santidade, que está lá no capítulo 1, a partir do verso de número 5 até o verso de número 7, quando João diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se nós dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, então nós mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, então mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o primeiro teste, é o teste moral ou o teste da santidade. Ontem nós vimos que João nos apresenta um segundo teste, que eu chamei, seguindo a estruturação que o Dr. Augustus Nicodemos faz no seu comentário, de teste social, ou teste do amor. E esse teste está lá no capítulo 2, versos 9 e 10, onde João diz: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Irmãos, quando nós consideramos esses testes que são propostos pelo apóstolo João nesta carta, e nós nos lembramos de que, para além de critérios avaliativos, esses testes são a expressão da vontade de Deus para nós. Ou seja,
a expressão da maneira como Deus deseja que nós vivamos no mundo, expressando a nossa relação com Ele, nós corremos o risco de ficar meio desanimados. E eu disse a vocês já que o desânimo, ele pode ter uma razão equivocada, ele pode ter a ver com o mau entendimento dos testes. Por exemplo, se a gente olha para os testes e acha que João está falando de perfeição moral absoluta, acha que João está falando de sermos perfeitos na dádiva do amor que procede de Deus, nós ficamos profundamente desanimados. Porque nós sabemos que isso não é possível. Nós olhamos para a nossa vida e nós percebemos que nenhum de nós é moralmente perfeito, nenhum de nós é um expert no amor. E, portanto, é necessário que nós entendamos que João não está falando de perfeição moral absoluta, mas ele está falando de aperfeiçoamento constante. Agora, nós também podemos ficar desanimados por uma razão legítima, que é o próprio desgaste da batalha espiritual na qual nós nos envolvemos quando nós levamos a sério a santidade de Deus e o amor de Deus como padrões para a nossa maneira de viver. Ou seja, se eu olho para quem Deus é, em termos de santidade e em termos de amor, e eu levo a sério isso na minha vida, eu me engajo em uma batalha espiritual contra Satanás, contra os enganos do meu coração, contra o mundo, que são os inimigos que atuam contra nós, que pode me deixar ou nos deixar desanimados na carreira cristã. Talvez seja por isso que logo depois de anunciar o segundo teste, que é o teste do amor ou o teste social, João resolve fazer uma digressão argumentativa. Ele resolve abrir um parêntese no meio dessa apresentação dos testes, com uma dupla finalidade, na minha opinião. Primeiro, ele deseja encorajar-nos, dando-nos razões que nos incentivam a perseverar. Ou seja, João imagina alguém lendo a carta dele, tomando todas essas lições sobre a santidade de Deus, o amor de Deus, as exigências que Deus faz para demonstrarmos a nossa filiação a Ele no mundo, e diz: esse cara vai ficar desanimado. E aí então ele abre esse parêntese, primeiro para encorajar o seu leitor à perseverança na vida cristã, e depois para exortar o seu leitor, apresentando uma importante condição para a perseverança na vida cristã. Então, veja qual é o alvo de João com esses dois parágrafos que nós vamos estudar. O primeiro agora pela manhã e o segundo amanhã de manhã. O primeiro é um parágrafo de encorajamento. Ele quer encorajar você, adiante daquilo que você já ouviu, prosseguir na vida cristã de maneira animada e perseverante. E depois ele quer apresentar uma exortação que aponta para uma condição sem a qual a perseverança é impossível. Então, hoje pela manhã, nós vamos olhar para o parágrafo de encorajamento, que está nos versos 12 até o verso 14 do capítulo 2 da primeira epístola de João. Então, abra sua Bíblia, 1 de João capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso de número 14. E eu vou fazer a leitura destes 3 versos da Bíblia. Peço que vocês aí acompanhem, recebam com fé a palavra do nosso Senhor. Ela diz assim: filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno.
Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nesta manhã, mais uma vez. Obrigado por esse tremendo privilégio que nos dás no nosso tempo de descanso, de pararmos diante da Tua palavra, na companhia dos nossos irmãos, depois de um tempo de adoração ao Teu nome, para refletirmos e aprendermos sobre o ensino da palavra do Senhor. De fato, Senhor, este é um grande privilégio. E nós pedimos ao Senhor que Tu mesmo sejas o nosso mestre nesta manhã, que mais uma vez o Senhor tome nas Tuas mãos o nosso coração, e que Tu o direciones para a Tua santa, soberana, perfeita e agradável vontade. Que depois de ouvirmos mais uma vez a exposição da Tua palavra, boas reflexões sejam provocadas em nossa mente, mudanças sejam provocadas nos nossos afetos, nos nossos desejos, e mudanças reais e verdadeiras, transformações reais e verdadeiras, aconteçam na nossa maneira de viver. Obrigado, Senhor, pelas verdades reveladas nesta passagem. Encha o nosso coração com elas. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem claramente está dividida em 2 blocos, certo? Se você acompanhou aí a leitura do texto de maneira atenta, percebeu que os versos de número 12 e 13 compõem ou constituem um bloco da passagem, e depois o verso 14 se constitui em um bloco quase que paralelo ao primeiro bloco que está nos versos 12 e 13. Uma pergunta importante que a gente precisa fazer é: como é que nós devemos entender a menção que João faz a esses 3 grupos diferentes de pessoas nesta passagem? Afinal de contas, o que nós temos aqui são 6 orientações ou 6 afirmações que João faz a respeito de 3 diferentes grupos: filhinhos, pais e jovens. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar para entender essa passagem é se perguntar: como é que nós devemos entender a menção que João faz a estes grupos, filhinhos, pais e jovens? Quem, afinal de contas, são essas diferentes pessoas ou esses diferentes grupos? Então, uma possibilidade é que essas categorias se refiram literalmente a 3 faixas etárias diferentes. Então, essa é uma possibilidade. E há pessoas que entendem que João está falando aqui de crianças e adolescentes, quando ele fala de filhinhos. Ele está falando de pessoas de meia idade, quando ele fala de jovens. E ele está falando de pessoas mais idosas, quando ele fala dos pais. Bem, essa é uma possibilidade, mas na minha opinião, essa é uma interpretação ruim da passagem que nós temos diante de nós. Primeiro, porque é muito difícil relacionar os predicados que são mencionados por João aqui nessa passagem a essas faixas etárias de maneira inevitável ou de maneira absoluta. Até porque a nossa idade espiritual não acompanha proporcionalmente a nossa idade física ou a nossa idade biológica. Há pessoas entre nós que nasceram de novo quando eram bem jovens, mas há pessoas entre nós que já nasceram de novo quando estavam na idade adulta ou já avançado em maturidade. Então, é difícil dizer que João esteja se referindo aqui a grupos no sentido de faixa etária, porque é complicado relacionar os predicados que João apresenta a faixas etárias específicas. E além disso, perceba que nem mesmo a ordem em que as categorias aparecem no texto sugere que João tenha usado essas palavras de maneira literal, porque a ordem aqui é filhinhos, pais e jovens. A ordem não é filhinhos, jovens e pais,
como seria natural se ele estivesse falando do desenvolvimento da idade biológica? Então, é difícil que João esteja se referindo aqui a crianças, jovens e adultos no sentido literal. Outra possibilidade é que essas categorias se refiram figuradamente a diferentes estágios da vida espiritual. E eu acredito que essa interpretação é bem mais plausível. É bem mais fácil a gente relacionar os predicados mencionados por João e relacionado a cada um dos grupos aqui, à maturidade espiritual do que à maturidade biológica. Então, veja, por exemplo, João diz a respeito dos filhinhos, não é? Que eles tiveram os seus pecados perdoados. Pensa espiritualmente, e quem seriam os filhinhos? São os neófitos. São aquelas pessoas que se converteram há pouco tempo e, portanto, a lembrança do perdão dos pecados está muito presente na vida dessas pessoas. Os jovens seriam aqueles que já estavam caminhando com Jesus Cristo há algum tempo e eles já teriam maior experiência de vitória sobre o pecado. E é exatamente a respeito disso que João diz quando fala dos jovens nessa passagem. E os experimentados, aqueles que já estavam há muito tempo caminhando com Deus, eram certamente aqueles que dentre todos mais conheciam o Senhor, que é aquilo que João diz nessa passagem com respeito às pessoas experimentadas. Então é bem provável, irmãos, eu acredito que essa é a maneira correta de ler essa passagem, que João não esteja falando aqui de 3 faixas etárias diferentes, mas ele está falando de 3 estágios diferentes na vida espiritual. Pessoas que estão começando a andar com Deus, pessoas que já estão andando com Deus há algum tempo, embora não muito, e pessoas que estão há muito tempo caminhando com o Senhor. Há, entretanto, irmãos, algo que João faz aqui, no segundo bloco da passagem, que é o verso de número 14, que não pode nos passar despercebido. Vejam que João, quando escreve ou repete as indicações que ele faz no verso de número 14, ele repete o predicado que é atribuído aos pais e aos jovens. Então ele diz exatamente a mesma coisa sobre os pais e os jovens que ele havia dito nos versos 12 e 13, exceto que ele acrescenta algumas informações, mas o predicado é exatamente o mesmo, mas ele atribui aos filhinhos, que seriam os neófitos, a mesma característica que nos 2 blocos é atribuída aos pais, ou aos experimentados. E isso é muito interessante, ou é muito curioso, porque isso, no mínimo, deve desviar os nossos olhos da ênfase na particularização e nos convidar a olhar para as coisas de maneira mais universal. E deve nos levar à conclusão de que, embora João tenha em mente aqui diferentes grupos e características, as diferentes características entre os grupos são apenas circunstanciais e elas não são excludentes. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, embora João esteja dividindo e atribuindo predicados diferentes a grupos diferentes, ele está trabalhando em termos de ênfase. E ele não está excluindo as características dos demais grupos. E a prova disso é que ele atribui ao grupo de menor experiência o predicado que ele atribui inicialmente ao grupo de maior experiência. Então, isso é muito importante. O que eu estou querendo dizer é que o mais apropriado é olhar para essas características, é olhar para esses grupos aqui, na perspectiva de que todos nós somos, ao mesmo tempo, filhinhos, jovens
e paz. Até porque a nossa maturidade cristã não se desenvolve em todos os aspectos na mesma velocidade. Ou seja, há aspectos na vida cristã em que eu posso ser considerado um pai. Mas há outros aspectos na vida cristã em que talvez eu deva ser considerado um jovem. E talvez haja outros aspectos na minha vida cristã em que eu deva ainda ser considerado um filhinho. Embora a gente possa estabelecer essa categorização de maneira mais geral, o fato é que todos nós estamos em algum aspecto da nossa vida cristã dentro de um desses grupos que João diferencia aqui em termos de nível de maturidade espiritual. Então, essa é a maneira como nós devemos olhar para as orientações de maneira geral, certo? Se a gente pegar o texto e achar que João está falando de faixas etárias diferentes e etc., nós não vamos entender bem. Se nós olharmos para o texto e imaginarmos que João está categorizando as pessoas assim de maneira absoluta, dizendo que só essas têm essas características, só aquelas têm aquelas características, nós não vamos entender bem. Nós devemos olhar para esse texto como se João estivesse dividindo em termos de ênfases particulares, mas não excludentes, diferentes níveis de maturidade espiritual dentro do corpo de Cristo. E afinal de contas, o que é que João diz a respeito desses grupos, não é? Qual é o assunto de João nessas afirmações? Bem, de início, considere aí duas coisas a respeito das 6 afirmações que João faz nesta passagem. Veja que em todas elas, João está oferecendo aos seus leitores razões pelas quais ele lhes escreveu. Perceberam isso? Ele está dizendo assim: filhinhos, eu escrevi a vocês por causa disso. Jovens, eu escrevi a vocês por causa disso. Pais, eu disse todas essas coisas que eu já disse a vocês, os testes da santidade, o teste do amor, esse é o background, certo? Eu escrevi todas essas coisas a vocês, levando isto em conta. Então, todas as afirmações de João têm a ver com razões pelas quais ele escreveu à igreja. Em segundo lugar, todas essas razões estão relacionadas à identidade espiritual deles, ou à história deles com Deus. João diz: olha, eu escrevi para vocês porque isso já aconteceu com vocês. Eu escrevi para vocês porque vocês estão nessa condição. Eu escrevi para vocês porque esta é a situação de vocês. Se essa não fosse a situação de vocês, se não fosse a condição de vocês, se isso não tivesse acontecido com vocês, eu nem teria escrito para vocês. Eu só escrevi porque essas coisas aconteceram. Então, todas essas afirmações dizem respeito à identidade cristã, àquilo que nós somos ou aquilo que nós nos tornamos a partir da nossa relação com Deus. E aqui nós temos uma lição que eu considero importantíssima para a mensagem dessa manhã, é que a perseverança na caminhada cristã está muito relacionada à nossa identidade e a consciência que nós temos dela. Ou seja, se eu persevero na vida cristã, se você persevera na vida cristã, é algo que está muito relacionado a quem eu sou e quem você é, e que está muito relacionado à consciência que eu e você temos de quem nós de fato somos. O que esse texto ensina para nós, irmãos, é que ninguém pode enfrentar bem o desafio de viver como expressão do caráter de Deus, como expressão do amor de Deus, sem que tenha certa identidade espiritual e sem que esteja consciente da identidade espiritual que possui. O que eu estou dizendo é que quem eu sou espiritualmente, quem você é espiritualmente e o que nós sabemos a respeito da nossa condição
são questões extremamente fundamentais para que nós nos mantenhamos de pé, para que nós nos mantenhamos firmes no meio do desafio de andar na luz como expressão da santidade de Deus e do desafio de amar com o amor que procede de Deus e não procede de nós. O ponto de João aqui é: eu só estou escrevendo para vocês porque vocês são. Se vocês não fossem, eu não tinha escrito, eu não teria escrito para vocês. Eu só estou escrevendo para vocês porque alguma coisa aconteceu com vocês que colocou vocês em uma condição diferente das pessoas naturais. Se isso não tivesse acontecido, se o milagre da redenção não tivesse acontecido com vocês, todas as minhas palavras de exigência para que vocês vivam expressando o caráter de Deus seriam inúteis e vãs. Porque mortos nos seus delitos e pecados, homem nenhum pode expressar o caráter de Deus. Morto nos seus delitos e pecados, ninguém pode amar como Deus deseja que nós amemos. O que João está pressupondo aqui é que os seus leitores tinham uma nova identidade. João sabia disso. Vocês não são mais o que eram. Vocês agora são nova criatura em Cristo Jesus. E foi por isso que ele escreveu. O que ele quer é que, para que eles enfrentem e perseverem no desafio da santidade, da santificação e do amor, é que eles se lembrem disso. É que eles tragam à memória quem eles são em Cristo Jesus, a fim de que, vivendo sob esta consciência, eles permaneçam firmes. Irmãos, não tem outro jeito. Ou a gente vive a vida cristã consciente daquilo que nos tornamos em Cristo, ou nós naufragaremos no desafio de expressar o caráter de Deus. Apenas a nossa identidade em Cristo pode manter o nosso ânimo, manter o nosso vigor diante do pesado desafio de ser como Deus deseja que nós sejamos, expressando a nossa filiação a Ele no mundo em que nós vivemos. E a pergunta que nós precisamos fazer para o texto é: de que aspectos de nossa identidade os leitores de João e nós precisamos nos lembrar para vivermos desta maneira? E João deixa claro aqui que nós devemos nos lembrar basicamente de 3 diferentes aspectos da nossa nova identidade em Cristo. E a primeira delas é que em Cristo nós somos definitivamente perdoados de cada um dos nossos pecados. João diz: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Irmãos, essa é uma das coisas mais fundamentais a respeito do Evangelho, da qual nós nunca deveríamos nos esquecer ao longo da nossa vida. Nós somos pecadores, é verdade. E frequentemente nós enfatizamos a verdade de que nós somos pecadores. A minha tradição, a tradição calvinista, então, adora enfatizar o fato de que nós, seres humanos, somos pecadores. Nós falamos, por exemplo, da doutrina da depravação total do homem, para mostrar como é que em todas as dimensões da nossa existência, nossa racionalidade, nossos afetos, nossos atos, em tudo, nós fomos afetados pelo pecado. Mas eu temo que às vezes nós enfatizemos quem nós somos na nossa vida natural, de tal modo que nós nos esqueçamos daquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. É verdade que nós somos pecadores, é verdade. Mas isso não é tudo o que a Bíblia diz a nosso respeito. A Bíblia diz que cada um dos nossos pecados foi perdoado quando Cristo Jesus foi crucificado na cruz do Calvário.
Nós somos pecadores, é verdade, mas somos pecadores por quem Cristo morreu, cujos pecados foram lançados de uma vez por todas no mar do esquecimento. O que Deus diz a respeito dos nossos pecados é que Ele não se lembra de nenhum dos pecados que nós cometemos por causa do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. João havia dito isso antes, lembra? Ele disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E eu disse a vocês que isso não significa que toda vez que a gente vai à igreja no domingo e a gente faz uma oração de confissão, a gente então limpa a ficha para continuar pecando na semana seguinte. Não é isso que João está dizendo. O que ele está dizendo é: se você concordar com o que Deus diz acerca de você, se confessarmos que somos pecadores, lembra do pessoal lá dos gnósticos e dos docéticos que diziam: não, nós não somos pecadores. João disse: se vocês concordarem com o que Deus diz a respeito de vocês, que vocês são verdadeiramente pecadores, vocês podem encontrar a purificação para aquilo que vocês estão tentando negar. Não se resolve pecado negando que somos pecadores. Se resolve pecado confessando diante de Deus que nós somos pecadores. E quando isso acontece, a nossa ficha é limpa de uma vez por todas. E Deus passa a olhar para nós, não como culpados pelo pecado que antes havíamos cometido, mas como justos. Isso é o que o apóstolo Paulo diz que acontece conosco quando nós depositamos a nossa fé em Jesus. Ele diz que quando nós cremos em Jesus, em Romanos capítulo 5, no verso 1, nós somos justificados. Em outras palavras, Deus olha para mim e diz assim: Felipe, justo. Por quê? Pelo que o Felipe é? Não. Pelo que Cristo, o Filho de Deus, fez em favor de Felipe. E que agora foi aplicado a Felipe, porque como obra do Espírito Santo, Felipe deposita a sua fé inteiramente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira verdade que João diz: você quer continuar firme na caminhada cristã? Você não pode se esquecer disso. Os seus pecados foram perdoados todos, de uma vez por todas, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas essa não é a única verdade. João também quer que nós saibamos ou nos lembremos de que, além de perdoados, nós somos adotados. Essa é a segunda verdade que João menciona aqui. Pelo menos 3 vezes João fala a respeito disso. 2 vezes aos pais, nos 2 blocos, e 1 vez aos filhinhos, no segundo bloco, quando João diz: vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Vocês conhecem o Pai. E talvez você esteja dizendo: pastor, não sei onde, você está vendo adoção aí. Porque esse versículo não está falando nada de adoção, não, pastor. Esse versículo está falando de conhecimento. É verdade. Mas é preciso saber que conhecimento na Bíblia nunca foi simplesmente sinônimo de obter algumas ideias a respeito de algo ou obter algumas ideias a respeito de alguém. Lembra que eu disse que nós temos a tendência de ler a palavra amor com uma mentalidade romântica ontem? E aí a gente imagina que quando a Bíblia fala de amor, ela está falando apenas de um sentimento. A mesma coisa acontece com a palavra conhecimento. Nós temos a tendência de ler a palavra conhecimento na Bíblia numa perspectiva iluminista, ou numa perspectiva racionalista, ou positivista. Como se quando a Bíblia falasse de conhecer a Deus, ela falasse de ter algumas informações sobre Deus na mente. Posso dizer uma coisa a você? Não é sobre isso que a Bíblia fala quando ela fala de conhecer a Deus. Ou não é simplesmente sobre isso que ela fala quando ela fala de conhecer a Deus. E ao longo da minha vida eu tenho conhecido muita gente que é doutor em teologia.
mas parece conhecer pouquíssimo a Deus. Sabe muito a respeito das doutrinas que foram articuladas ao longo da história, mas parecem nunca ter enxergado o verdadeiro Deus na pessoa de Cristo Jesus. Ser um bom teólogo não é sinônimo de ser um bom crente. E a gente precisa entender isso. E eu não digo isso para menosprezar o papel da teologia. O que eu estou querendo dizer é que conhecer é mais do que ter informações sobre. Quando a Bíblia fala de conhecimento, o conceito de conhecimento bíblico é estar em relação com. Essa é a ideia. Conhecer alguém na Bíblia é estar envolvido em uma relação com ele. Tanto é que o verbo conhecer é usado na Escritura para a relação mais íntima entre um homem e uma mulher. Por exemplo, quando a Bíblia quer dizer que um casal coabitou e deu origem a uma outra pessoa, ela usa fulano conheceu ciclana e geraram a um filho. Conhecimento é quando os dois se tornam uma só carne por meio do ato sexual. É aquilo de mais profundo que pode existir entre dois seres humanos do lado de cada eternidade. E a Bíblia usa exatamente este verbo conhecer, para se referir a esta relação. Então, quando João diz aos pais e aos filhinhos: eu escrevi a vocês, ou eu escrevo a vocês, porque vocês têm conhecido a Deus, vocês conhecem o Pai. O que João está dizendo é: vocês estão envolvidos em uma relação com Ele. Ele que era o Pai de Jesus Cristo, agora se tornou em Cristo o Pai de vocês. É isso que João está dizendo. Vocês são filhos amados de Deus. Irmãos, em Cristo, a promessa que Deus fez através do profeta Jeremias se cumpriu de uma vez por todas. Vocês se lembram dessa promessa que está lá no capítulo 31, verso de número 34? Quando Jeremias diz assim, no reino messiânico, é do reino messiânico que ele está falando: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E olha, através do que esse conhecimento vem, ele diz: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que acontece quando Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento? Nós que antes éramos bastardos, agora nos tornamos filhos verdadeiros de Deus. Nós somos perdoados, diz João. Uma vez que somos perdoados, nós somos adotados e trazidos por Deus para esta relação da qual a queda em pecado nos tirou. Em Cristo, aquele que conhece verdadeiramente o Pai, todos nós voltamos para essa relação por meio da fé. Então a primeira coisa que João diz: olha, você precisa lembrar da sua identidade em Cristo, se você quiser viver de maneira perseverante a vida cristã. Se você não quiser desanimar diante desse desafio de expressar a santidade e o amor de Deus, você precisa se lembrar: você é perdoado. Em segundo lugar, você precisa se lembrar: você foi adotado. Você é filho de Deus. E em terceiro lugar, nós somos vitoriosos. João escreve 2 vezes aos jovens dizendo: eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Aqueles que são leitores mais argutos, talvez tenham percebido que há uma mudança de verbo aí também nos 2 blocos, né?
João escreve primeiro, eu escrevo a vocês, eu estou escrevendo a vocês, e ele escreve depois, eu escrevi a vocês. Sabem por que existe essa mudança? Nem eu, não tenho a mínima ideia de por que ela acontece. Alguns estudiosos acabam, de alguma forma, tentando elocubrar por que isso teria acontecido. Alguns dizem, inclusive, que seriam duas cartas diferentes, que agora foram juntadas aqui. Mas tudo isso é uma especulação. Eu não tenho a mínima ideia do porquê João escreve, separa esse verbo aí, ou diferencia esse verbo na segunda ocasião. Mas isso não é o mais importante. Porque o mais importante é que João deseja nos dar consciência da nossa identidade em Cristo. E parte da nossa identidade em Cristo é que nós somos vitoriosos. Irmãos, além de perdoar os nossos pecados, além de nos inserir em uma relação filial com Ele, o que Deus faz é algo tão maravilhoso. Deus faz habitação em nós por meio do seu Espírito e da sua palavra. A tal ponto do apóstolo Paulo dizer, agora já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nós não vivemos mais apenas como vivíamos antes, agora nós nos tornamos habitação do Espírito Santo, habitação da palavra de Deus, e essa habitação, além de selo, essa é uma imagem que o Novo Testamento usa, não é? O Espírito Santo é o selo. E selo aqui é a ideia de propriedade. Lembra é selo de marcar gado. Sabe aquele ferro de marcar gado? Ali, quando você coloca para dizer de quem o gado, a quem o gado pertence. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo tem em mente ali. Ele diz, olha, o Espírito Santo é o selo de Deus em vocês. O fato de vocês serem habitação do Espírito Santo é a garantia, é a marca, é a amostra de que vocês pertencem ao Senhor. Mas além de ser um selo e garantia da nossa vitória final, ou seja, por que eu tenho certeza de que um dia eu vou estar completamente livre dos meus pecados? Por que eu tenho certeza de que um dia eu não vou precisar mais enfrentar essas batalhas duríssimas que eu enfrento dentro do meu coração e fora de mim, na minha relação com o mundo e certamente com Satanás que tenazmente me assedia? Ora, eu já tenho uma evidência clara disso, o Espírito Santo habita em mim. Eu estou selado, é só uma questão de tempo. E Deus então vem me tomar para Ele de uma vez por todas e me livrar dessa experiência terrível que eu tenho de lidar com o meu próprio pecado. Mas além de ser o selo da nossa vitória final, o Espírito Santo nos comunica no presente, agora, poder e graça, para crescer em santidade e amor, expressando fielmente o caráter do Deus que nos fez novas criaturas. Vejam, Deus é luz. E isso coloca sobre nós um peso muito significativo. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, que nós estamos relacionados com Ele, então devemos viver na luz como Ele também está na luz. Deus é amor. Um tipo de amor completamente diferente. Um amor que se mostra no movimento completamente desinteressado em direção ao outro. Que não pergunta, o que eu vou receber em troca se eu der isso? É um amor que se movimenta mesmo quando sabe que não há nada para receber em troca. E se nós dizemos, estamos relacionados a Deus, somos filhos dele, João diz, devemos amar com o mesmo amor com o qual nós fomos amados. Isso também coloca sobre nós um peso terrível. Se nós olhássemos apenas para isso, nós diríamos, não dou conta. Eu não consigo continuar caminhando na vida cristã. É melhor desistir desse negócio de ser crente. João então para no meio desses dois testes assim. Não desista. Recobre a sua identidade. Veja, eu não estou escrevendo para vocês achando que vocês têm condições de fazer isso por vocês mesmos. Eu não estou escrevendo para vocês porque eu confio em vocês. Eu estou escrevendo em vocês porque vocês já não são mais aquilo que eram antes. Estou escrevendo para vocês porque
Os pecados de vocês já foram perdoados de uma vez por todas. Eu estou escrevendo a vocês porque vocês agora são filhos de Deus. Vocês têm um Pai que caminha com vocês o tempo inteiro. Eu estou escrevendo para vocês porque vocês são agora a habitação do Espírito Santo e da Palavra. E do Espírito e da Palavra procedem o poder e a força necessária para andarem na luz. E para viverem em amor, como vocês não conseguiriam fazer se estivessem lançados à sua própria sorte. O que João está nos ensinando, irmãos, nesse texto, ou nesse início da sua digressão? O que João está dizendo, o que João está nos ensinando é que é impossível conviver com as exigências da santificação se não recobrarmos a nossa identidade em Cristo. Ou, ele está nos ensinando que o caminho para que nós não desanimemos na batalha por santificação é tomarmos consciência de quem nos tornamos em Cristo Jesus e vivermos com base nessa nova identidade. Talvez a pergunta final dessa mensagem seja: como é que isso funciona na prática? De maneira prática. Bem, você sabe que a batalha espiritual é uma batalha dura, e todos nós estamos envolvidos nela. E há pelo menos duas ações malignas ao longo da nossa batalha espiritual que podem nos incitar ao desânimo, que podem nos fazer desanimar. A primeira dessas ações é a própria tentação. Satanás é um desgraçado. Literalmente, ele é um desgraçado. Ele conhece as nossas fraquezas e ele arma aquilo que a Bíblia chama de ciladas para nos conduzir ao pecado. Todos nós temos a experiência da tentação em áreas diferentes, em aspectos diferentes da vida, mas todos nós temos essa experiência. E todos nós sabemos, irmãos, que algumas são tão fortes, que nos parecem irresistíveis. Há momentos em que você olha assim para as circunstâncias e você diz: eu não vou conseguir suportar. O que João está nos ensinando aqui? Que nessa hora é a hora de você dar uma de louco e começar a falar com você mesmo. Pregar o evangelho para si. Uma prática que nós perdemos o costume ao longo da história, mas que foi uma prática cristã ao longo de toda a história. Agostinho, por exemplo, tem um livro chamado Solilóquios. Sabe o que significa solilóquios? Vem de duas palavras gregas, soli, sozinho, e loque, falar. Significa falar sozinho. A Bíblia está cheia de solilóquios. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. O que é isso? É o salmista conversando consigo mesmo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós imaginamos que são os ímpios que precisam do evangelho. Todas as vezes que nós falamos sobre pregar o evangelho, nós imaginamos ou pensamos naquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, como se o evangelho fosse algo que nós precisássemos receber em um único momento da nossa existência e pronto, e acabou. Não! O evangelho é a nossa comida e a nossa bebida. E se nós não comermos e bebermos do evangelho todos os dias, se Jesus Cristo não for o pão que alimenta a nossa alma, nós estamos perdidos. Não são os ímpios apenas que precisam do evangelho. Nós precisamos do evangelho. E quando as tentações vêm sobre nós, e elas parecem ser irresistíveis, é hora de pregar o evangelho para si mesmo e dizer: Felipe, os seus pecados foram perdoados. Felipe, você não está sozinho.
Você conhece a Deus, você tem um Pai, Ele anda ao seu lado todos os dias. E resistir à tentação não depende exclusivamente de você. É claro, há algo que você deve fazer, mas você não faz na sua força e no poder do seu braço. Você faz com base no poder do Espírito e da palavra que habitam em você. Então, quando a tentação vier no meio da batalha espiritual e ela parecer irresistível, sai das redes sociais um pouquinho. Tenta abandonar a correria do dia a dia. E ao invés de ficar conversando só com os outros, conversa com você mesmo. Prega o Evangelho para você. Fala do que Cristo fez. Lembra do que o Espírito Santo faz. Lembra das vitórias que Ele já concedeu ao longo da sua vida, nas tentações que você já experimentou. Traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Faça isso. Pregue o Evangelho para você mesmo. Mas há uma outra ação maligna que nos incita ao desânimo na batalha espiritual. Além da tentação, eu me refiro aqui à acusação. Satanás é chamado na Bíblia, dentre outras coisas, de acusador. Ele é o nosso acusador. Isso significa que ele nos acusa, ora diante de Deus, ora diante de nós mesmos. Você sabe como é? É mais ou menos assim, ó. Você lê a Bíblia, você ouve o sermão no domingo, e aí você sai da igreja assim, comprometido com uma vida de santidade. Você ouve a pregação da palavra de Deus, aí você diz assim: Senhor, eu não quero ser mais o aluno que eu tenho sido até aqui lá na faculdade. Esse negócio de ficar trocando trabalho com os colegas, esse negócio não está certo não, isso é mentira. Quero agir de maneira diferente. Deus, eu não quero mais ficar acessando a guia anônima do meu computador. Esse negócio não está certo. Eu quero viver em santidade, em pureza diante do Senhor. Você sai e diz: Senhor, eu não quero responder de maneira grosseira a minha esposa, os meus filhos. Eu quero mudar de vida. Você olha e diz: Senhor, eu quero usar mais daquilo que o Senhor me dá para abençoar a vida de outras pessoas. Você lê a Bíblia, você ouve o sermão, e aí você sai domingo assim, com o coração cheio de desejo de ser um cristão mais santo diante de Deus. E você luta contra as forças do mal, contra as tendências do seu coração, contra as tentações. E aí, por um tempo muito significativo para a sua relação com Deus, você vence. Passa a segunda, passa a terça, passa o outro domingo, passa 15 dias, 20 dias, e você está bombando na fé. Até que um dia você é seduzido e cai. E imediatamente você começa a ouvir uma vozinha no coração que diz assim: não há solução para você. Não tem jeito, você é um fracassado. Você ainda tem coragem de imaginar que alguém como você pode ser salvo? Alguém que tantas vezes já se aproximou de Deus para dizer: Senhor, eu não quero mais fazer isso, mas faz exatamente a mesma coisa que prometeu antes. Você tem coragem de dizer que você pode ser salvo? Essa é a voz de Satanás, acusando você. Quando isso acontecer, diga para ele: sai para lá, capeta. Eu sou perdoado. É verdade, eu sou incapaz. É verdade, a depender de mim eu seria um fracassado mesmo. Mas não depende apenas de mim. Não sou eu que garanto a minha salvação.
talvez eu seja pior do que você imagina. Talvez eu seja pior do que você imagina. Mas eu tenho um Deus, todo amor, todo graça, todo misericórdia, que quando o seu filho foi pregado na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, pegou cada um dos meus pecados e lançou de uma vez por todas no mar do esquecimento. E porque ele ressuscitou ao terceiro dia de manhã, novos começos podem existir para mim tantas vezes quantos forem necessários. Eu posso começar de novo, embora eu tenha caído naquilo que eventualmente eu prometi que antes não haveria de cair. Olhe para o Satanás, quer dizer, não precisa olhar para ele não. Mas diga a Satanás: agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode me acusar, mas a sua acusação não tem absolutamente nenhum valor diante de Deus e ela não vai ter nenhum impacto diante de mim. Porque eu sei quem sou em Cristo Jesus. E uma das coisas que eu sou é perdoado. De uma vez por todas, perdoado. Sempre que eu digo isso, algumas pessoas dizem assim: pastor, eu sei que Deus me perdoa. Eu sei que Deus me perdoou. O problema é que eu não consigo me perdoar. E eu acho que eu entendo o que é que essas pessoas querem expressar quando elas dizem isso. Porque, de fato, é difícil lidar com algumas consequências emocionais dos nossos pecados. Eu não quero ser insensível a isso, certo? Os nossos pecados, eles podem gerar consequências emocionais que são difíceis de lidar com essas consequências. Mas, irmãos, eu não posso ignorar que esse tipo de afirmação revela incredulidade e orgulho. Incredulidade por quê, pastor? Ora, porque significa acreditar mais nos seus sentimentos do que acreditar no que Deus diz. Deus diz que você é perdoado. Então não interessa o que você sinta. Você é perdoado. Você pode sentir que não é, mas você é. Por quê? Porque a realidade não é o que você sente. A realidade é o que Deus diz. Eu não estou negando que você eventualmente não se sinta e se sinta mal. Mas o que eu estou dizendo é que você não tem razão para se sentir assim diante daquilo que Deus declara a respeito de você. Isso é incredulidade. Incredulidade. Deus diz que o sacrifício de Jesus Cristo paga todos os seus pecados. Então, para de se culpar dos pecados que você possui, se você está em Cristo Jesus. Isso é incredulidade. E em segundo lugar, isso é orgulho. Sabe por quê? Porque é se colocar no lugar de Deus, ou melhor, em cima dele. Como se o mais importante não fosse o perdão que ele oferece, mas o perdão que nós oferecemos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na Bíblia nem tem esse negócio de auto-perdão, viu? Todas as vezes que a Bíblia fala de perdão, é ou Deus perdoando a gente, ou a gente perdoando outras pessoas. Esse negócio de auto-perdão não existe na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Isso é orgulho. O perdão que importa é o perdão de Deus. Ele é Senhor. Lembra o que eu disse ontem, quando eu falei de Gênesis capítulo 1:3? Ele é o que diz o que as coisas são. Não é a gente que diz o que as coisas são. Então, veja, eu não estou dizendo que você não precise lidar com essas questões emocionais. Você precisa. Mas eu quero que você entenda que se esse é o tipo de argumento que você costuma usar, tem incredulidade e tem orgulho no fundo desse argumento. E você precisa pedir perdão a Deus pela incredulidade e pelo orgulho de não conseguir acreditar naquilo que Deus diz a seu respeito. De que se você creu em Cristo Jesus, você está perdoado de uma vez por todas. Irmãos, a tradição cristã a qual eu pertenço, a tradição reformada, e eu termino com essa palavra, a minha mensagem de hoje, ela começa com a história de um homem chamado Martinho Lutero. Lutero era um homem da igreja, um monge agostiniano, professor de teologia, mas profundamente atormentado pelo esquecimento do evangelho. Ele era um pastor. Ele
ele era um bispo, um padre. Mas ele não havia entendido o evangelho da graça. Lutero tinha uma vida interessante, porque ele encarava de frente as tentações, mas ele não conseguia experimentar consolo e esperança quando ele não conseguia vencê-las. Lutero levava a sério a vida cristã. Há relatos de noites inteiras de oração, longos períodos de jejum, penitências nas quais ele se envolvia. Mas ele fazia tudo isso como se isso fosse um peso para ele. Lutero ensinava sobre Deus nas suas aulas de teologia. Mas em um dos seus livros ele diz: eu odiava a Deus. Por quê? Porque ele só conhecia a Deus como vingador e justiça. Até que, lendo a Bíblia, mais especificamente a carta de Paulo aos Romanos, ele se deparou com a expressão do apóstolo Paulo que diz: o justo viverá pela fé. Deus abriu os olhos dele e o fez entender que a justiça revelada no Evangelho não é a justiça que Deus exige, mas é a justiça que Deus oferece em Cristo Jesus para que pecadores sejam recebidos e amados por Ele. Lutero foi um indivíduo que durante muito tempo lutou com a dificuldade de perseverar na vida cristã, porque não havia entendido a sua identidade em Cristo. Até que um dia ele entendeu: eu sou perdoado, eu sou adotado, eu sou agora a habitação, capacitado pelo Espírito Santo. E em fevereiro de 1522, portanto, daqui uns dias faz 500 anos, Lutero escreveu uma oração com a qual eu quero terminar a mensagem desta manhã. Que seja essa a nossa oração também. Lutero diz assim: Senhor Jesus Cristo, Tu és a minha justiça. Eu, porém, sou teu pecado. Levaste sobre ti o que é meu e deste a mim o que é teu. Tomaste sobre ti o que não eras e deste a mim o que eu não era. Senhor Jesus Cristo, permaneço contigo, a ti me prendo e em ti creio, pois tu somente és o que importa. E sabendo essas coisas, quero ir e confrontar-me com os 10 mandamentos. Quero aplicar-me às boas obras. Mas o principal é que a ti me atenha e que por ti me seja doada a vida eterna. Que seja essa a nossa oração também, depois de ouvir esta mensagem. Amém. Pastor Felipe, muito obrigado. Tempo muito especial para nós. Eu quero começar. Nós temos alguns